Existe um tipo de gordura que preocupa muito mais os médicos do que a gordura que aparece apenas na estética. E o mais assustador é que muitas mulheres acima dos 40 anos convivem com isso sem perceber. Porque nem sempre o problema está apenas no peso da balança. Às vezes, a maior preocupação está escondida dentro do abdômen. A chamada gordura visceral. Diferente da gordura comum que fica logo abaixo da pele, a gordura visceral se acumula profundamente entre os órgãos e pode aumentar silenciosamente o risco de diabetes tipo 2, pressão alta, inflamação crônica, resistência à insulina, problemas cardiovasculares e alterações hormonais. E depois dos 40 anos, especialmente durante a menopausa e pré-menopausa, muitas mulheres começam a perceber mudanças estranhas no corpo mesmo sem mudar tanto a alimentação. A barriga cresce mais rápido. O metabolismo parece desacelerar. As roupas apertam principalmente na região abdominal. E muitas começam a sentir um cansaço constante que antes não existia. Mas aqui está o mais importante. O corpo geralmente começa a dar sinais antes do problema piorar. E hoje você vai conhecer os 7 sinais mais comuns que podem indicar excesso de gordura visceral após os 40 anos. O primeiro sinal quase sempre é ignorado. A cintura começa a aumentar mesmo quando o peso total não muda muito. Muitas mulheres percebem isso quando calças antigas deixam de servir na região abdominal, mas continuam largas nas pernas ou quadril. E isso acontece porque a gordura visceral tende a alterar principalmente a região central do corpo. Não é apenas estética. É uma mudança metabólica. O segundo sinal costuma aparecer na energia. A pessoa acorda cansada, sente fadiga durante o dia, perde disposição mental e mesmo dormindo, sente que o corpo nunca descansa completamente. Alguns especialistas explicam que isso pode acontecer porque o excesso de gordura visceral aumenta processos inflamatórios silenciosos no organismo e também pode afetar hormônios ligados à energia e saciedade. E existe um detalhe importante que poucas pessoas percebem. Muitas mulheres começam a sentir mais fome emocional quando a gordura visceral aumenta. Principalmente vontade de doces carboidratosalitos rápidos comida no período da noite. Como se o corpo estivesse constantemente buscando energia rápida. E isso cria um ciclo difícil de interromper, porque quanto maior o acúmulo abdominal, mais difícil muitas vezes parece controlar a fome, o cansaço e a ansiedade. E o terceiro sinal pode aparecer no espelho antes mesmo dos exames. A barriga muda de formato. Ela fica mais dura, mais arredondada, mais esticada. Mesmo em mulheres que não necessariamente ganharam tanto peso no restante do corpo. E é exatamente aqui que muita gente começa a se assustar, porque percebem que algo no corpo mudou, mas não conseguem entender exatamente o motivo. O quarto sinal costuma aparecer nos exames médicos. Muitas mulheres descobrem alterações no colesterol, triglicerídeos, glicemia ou pressão arterial antes mesmo de entender que a gordura visceral pode estar envolvida no problema. E isso acontece porque esse tipo de gordura não fica parado dentro do corpo. A gordura visceral é metabolicamente ativa. Ela libera substâncias inflamatórias que podem afetar hormônios, circulação, metabolismo e até o funcionamento da insulina. E talvez seja exatamente por isso que tantas mulheres após os 40 anos começam a perceber mudanças que parecem acontecer todas ao mesmo tempo. Mais barriga, mais cansaço, mais fome, mais dificuldade para emagrecer, mais inchaço, como se o corpo inteiro começasse a funcionar de maneira diferente. O quinto sinal pode aparecer na alimentação emocional. Muitas mulheres começam a sentir uma necessidade constante de comer para aliviar ansiedade, estresse ou exaustão mental. E aqui existe uma relação importante que muitos especialistas observam. O excesso de cortisol, conhecido como hormônio do estresse, está fortemente ligado ao aumento da gordura abdominal, principalmente após os 40 anos. Quanto maior o estresse constante, pior pode ficar. O sono, a fome emocional, a resistência à insulina, o acúmulo de gordura visceral. E isso cria um ciclo silencioso extremamente difícil de perceber no começo. A mulher vive cansada, dorme mal, come mais para aliviar o estresse, se sente culpada depois. E o corpo continua acumulando gordura abdominal lentamente. O sexto sinal aparece quando emagrecer parece quase impossível, mesmo tentando. Dieta, caminhada, jejum, academia. Muitas mulheres sentem que o metabolismo simplesmente não responde mais como antes. E parte disso pode estar ligada à combinação entre perda muscular, alterações hormonais, resistência à insulina, gordura visceral.
Porque depois dos 40 anos, o corpo feminino muda profundamente. E o sétimo sinal talvez seja o mais ignorado de todos. A mulher começa a normalizar sintomas que o corpo está tentando avisar há muito tempo. Cansaço constante, barriga aumentando, fome emocional, inchaço, falta de energia, sono ruim. Tudo isso vai sendo tratado como normal da idade. Mas muitas vezes o corpo está apenas mostrando que alguma coisa precisa mudar antes que problemas maiores apareçam. E talvez a parte mais perigosa da gordura visceral seja justamente o fato de que ela cresce silenciosamente, sem dor, sem sintomas óbvios no começo. Muitas mulheres passam anos acreditando que estão apenas engordando um pouco, quando na verdade o metabolismo já está profundamente sobrecarregado. E existe algo importante que muitos médicos começaram a observar nos últimos anos. Nem toda mulher com gordura visceral aparenta estar acima do peso. Algumas mulheres parecem relativamente normais por fora, mas acumulam gordura profundamente na região abdominal, principalmente após alterações hormonais da menopausa. É por isso que muitas vezes exames alterados aparecem antes mesmo da obesidade severa. E aqui existe uma mudança silenciosa que transforma completamente o corpo feminino após os 40 anos. A perda gradual de massa muscular. Quanto menos músculo o corpo possui, menos energia ele gasta naturalmente. O metabolismo desacelera. A resistência à insulina aumenta. E a gordura visceral encontra um ambiente ainda mais favorável para crescer. Por isso muitas mulheres sentem que fazem tudo certo e mesmo assim a barriga não diminui. Mas talvez o corpo esteja pedindo algo diferente do que apenas dietas rápidas. E é exatamente aqui que muita gente começa a cometer um erro perigoso. Tentar compensar o metabolismo lento com estratégias extremas. Dietas muito restritivas. Longos períodos sem comer. Excesso de cardio. Pouco sono. Muito estresse. Tudo isso pode piorar ainda mais o desequilíbrio hormonal e metabólico. Porque o corpo feminino após os 40 anos responde muito mais ao equilíbrio do que ao excesso. E talvez uma das mudanças mais importantes seja entender que gordura visceral não se combate apenas tentando emagrecer. O corpo precisa dormir melhor, reduzir inflamação, preservar massa muscular, controlar estresse, melhorar a alimentação de forma sustentável. E isso geralmente acontece de maneira gradual, sem promessas milagrosas, sem transformação instantânea. Mas existe uma boa notícia nisso tudo. A gordura visceral costuma responder muito bem quando o corpo começa a recuperar equilíbrio metabólico. Mesmo pequenas mudanças consistentes podem melhorar. Energia, zonocintura, abdominalexame, exposição. E muitas mulheres percebem isso antes mesmo da balança mudar drasticamente. Porque o corpo começa lentamente a funcionar melhor novamente. E talvez seja exatamente isso que tantas mulheres acima dos 40 anos estão realmente buscando no fundo. Não apenas emagrecer, mas voltar a sentir que o próprio corpo está saudável, leve e funcionando em equilíbrio outra vez. Talvez a maior diferença entre a gordura visceral e outros tipos de gordura seja que ela quase nunca começa como um problema apenas estético. Na maioria das vezes, ela começa silenciosamente dentro da rotina. No cansaço constante, na fome emocional, no estresse acumulado, nas noites mal dormidas, na sensação de que o corpo já não responde mais da mesma forma. E talvez seja exatamente por isso que tantas mulheres após os 40 anos sentem que o próprio corpo mudou completamente nos últimos anos. Mas aqui está a parte mais importante dessa conversa. O corpo também pode mudar para melhor quando começa a receber equilíbrio novamente. E isso normalmente não acontece através de soluções extremas. Acontece através de pequenas mudanças consistentes. Mais sono, menos estresse, mais movimento, mais proteína, menos inflamação, mais massa muscular, menos culpa. Porque muitas vezes o metabolismo feminino não está quebrado. Ele apenas está sobrecarregado há tempo demais. E talvez o primeiro passo não seja tentar lutar contra o próprio corpo. Talvez seja começar a entender os sinais que ele vem tentando mostrar silenciosamente há anos. Agora me conta aqui nos comentários. Qual desses sinais você mais percebeu após os 40 anos? E se esse vídeo te ajudou a entender melhor seu corpo, se inscreva agora no canal Sua Saúde, Ciência do Corpo 40+, porque aqui a gente fala sobre metabolismo, hormônios, gordura abdominal e saúde feminina de forma humana, moderna e baseada em ciência.